Aleluia, glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a graça do Senhor Jesus? Amém? Eu te convido nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, em nome de Jesus, capítulo 2. Nós estamos felizes, estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos dado a graça, nos dado a força para poder continuar. Por isso nós estamos alegres, por isso estamos felizes e contentes, amém? Porque o Senhor Deus é o nosso refúgio, fortaleza, e é nele que confiamos, amém? Em nome de Jesus. 2 de Pedro, capítulo de número 2, fico feliz em estar vendo aqui o Wesley, né, irmão, que aceitou Jesus, está começando a caminhada, né, novo na fé, aleluia, está ainda sobre o leite materno, começando a aprender das coisas de Deus e da sã doutrina do Senhor, amém? Que bênção, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? 2 de Pedro, capítulo 2, o versículo que nós vamos ler, igreja, é o versículo 19. Versículo 19 é um tema, é um texto bastante conhecido e um texto bastante forte, mas nós vamos só ficar com alguns versículos e conforme for, a gente vai explicando um pouquinho mais sobre esse tema, amém? Glória a Deus. Versículo 19 em diante diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém? Tome seu assento. Senhor, louvamos pela Tua palavra nessa noite, meu Deus, pedimos ao Senhor que nos esclareça e que fale conosco, com nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Igreja, nós estamos nos últimos dias da igreja da face da terra. Nós estamos vivenciando os últimos momentos da igreja na face da terra. Já foi dito aqui neste culto, já foi falado aqui neste culto, que a noiva espera e anela pelo noivo, e o noivo também anela pela noiva. A noiva verdadeira, né, irmãos? A noiva que já está inconformada com este mundo e que procura transformar esse mundo enquanto ela está aqui, pela renovação do verdadeiro evangelho da paz, pela renovação da palavra de Deus, pela santificação em Jesus. Não a noiva que se prostitui com o mundo, não a noiva que abraça as coisas e as concupiscências do mundo para poder colocar um evangelho adequado ao seu modo de viver, tentar colocar a Bíblia ao seu modo de viver e não conseguindo se libertar das abominações mundanas, das atrocidades mundanas, eles se adaptam e fazem dali o seu modo de vida, fazem a partir dali o evangelho
mesclado com as coisas do mundo, mesclado com as coisas de Satanás, mesclado com as avarezas, as torpezas e as coisas desta terra. Ou seja, não tem como uma noiva verdadeira se misturar com as coisas do mundo. Haja visto que o Senhor detesta, o Senhor odeia este mundo e vai tacar fogo neste mundo. O Senhor nos enviou e espera da sua noiva um só propósito. O Senhor enviou e espera da sua noiva uma só missão: ganhar o máximo de almas possível para poder apresentar ao Senhor e dar nas mãos do Senhor naquele grande dia e prepará-las, doutrinar essas almas para o grande toque da trombeta. Outrora, meus amados irmãos, antigamente, há 20, 30 anos atrás, nós vivíamos um tempo de santidade nas igrejas. Vivíamos um tempo em que a oração era muita e naquela época não tinha celular, nem muito menos internet. Os nossos avós, os nossos pais ainda pequenos, que andavam na igreja, que buscavam o Senhor, ficavam dia e noite clamando em oração. Era só trabalho, casa, igreja e vida de oração. Não tinha muito entretenimento igual hoje. Não tinha a internet de hoje, a internet veloz, óptica, que por sua vez pode ser um benefício porque nos ajuda a levar o evangelho, mas por outra vez também, e de muitas delas, tem sido uma pedra de tropeço porque tem sugado o tempo, tem tirado aquilo que a igreja tinha como prioridade, que é o tempo dado ao Senhor Jesus. E através dela também veio muitos escândalos, veio muitas pedras de tropeço, promiscuidade, libidinagem, libertinagem. Através da internet entrou um mundo dentro da casa do cristão, através da televisão e do satélite que hoje nós temos. Entrou um mundo dentro da casa do crente, o mundo da moda, o mundo do modismo, o mundo da vaidade, o mundo da concupiscência, o mundo não tem nada a ver, o mundo de todo tipo de avaria, o mundo de todo tipo de atrocidade, coisas mundanas que tem entrado dentro da casa, principalmente do cristão. Hoje está difícil a gente, depois de muitos anos se passados, depois de muitos anos que correram, os nossos avós faleceram, os nossos pais, alguns ainda vivem, outros já faleceram, que pregaram a fé, que guardavam o verdadeiro evangelho principal da sã doutrina, hoje se encontra difícil de achar. Hoje está tudo mudado. Hoje nós temos um evangelho como um miojo que é colocado no micro-ondas e depois de 3 minutos, ou um miojo que é feito mesmo a modo natural no fogão a gás, depois de 3, 4 minutos que a água ferveu, ele está pronto. E ali, aparentemente, aquela comida, aquele miojo enche, dá uma enchida no buraco do dente, o buraco do estômago fica cheio por aquele tempo, mas ele não traz a sustância, ele não traz a sustentação que o nosso corpo precisa, como um legume, um inhame, como um mocotó, ou como uma comida recheada de tempero, de legumes, vai nos trazer depois da gente saciar. O miojo, por sua vez, ele vai encher, vai matar a nossa fome por um momento, mas depois nós vamos voltar a ter fome. Depois o nosso sangue vai ficar um pouco opaco, depois o nosso sangue vai sentir, o nosso corpo, os nossos órgãos vitais, eles vão sentir, porque não é aquela comida que traz a vitamina que precisamos, não é aquela comida que traz a suplementação que nosso corpo precisa diariamente. E assim está a igreja dos últimos dias, que se alimenta achando que está com uma comida sólida, não sabe como se alimentar, não sabem como comer nos últimos dias, e vão em qualquer porta que está aberta por aí afora, sentam na cadeira, na cadeira ou na mesa, e ali se deliciam com a comida que era emanada do altar, e quando se alimentam ali, aparentemente estão sorrindo, sorridentes, saem dali aparentemente fartos, saem dali aparentemente satisfeitos, mas depois que da porta para fora começam a andar, a sua vida ainda é a mesma. Ele é o mesmo ladrão, ele ainda continua roubando,
matando, prostituindo, fazendo fofoca, ela ainda continua na mesmice, continua no pecado, ele ainda não consegue se libertar do time de futebol, ela ainda não consegue se libertar da vaidade, ela ainda não consegue se libertar da fofoca, ele ainda não consegue se libertar da vida de promiscuidade, ela ainda não consegue se libertar da pornografia, ele ainda não consegue se libertar da biquinha de cerveja, ele ainda não conseguiu se libertar do adultério, do segundo, do terceiro casamento, a sua vida continua normal. Muitos que entram da porta para dentro, por um momento pega aquela comida, come, se alegra, rodopia, levanta a mão, dá glória, fica sorridente, fica contente, mas depois que vai da porta para fora, caminhando para sua casa, continua batendo na mulher, continua ainda falando palavrão, continua ainda mentindo no Facebook, ostentando uma vida que não tem, ostentando no Instagram, postando coisas e avanças, pedras de tropeço, falando baboseira na internet, continua ainda contando mentira, fazendo chocarrice no trabalho, fazendo parvoíce no trabalho, contando piada de mau gosto e falando atrocidades pela sua boca que deveria ser santa. Por quê? Porque a vida dele continua normal. A comida não tem poder, como diz a palavra de Deus, porque a palavra tem poder. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é pura, eficaz e penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Essa palavra é tão poderosa que ela é uma espada, ela é comparada, o apóstolo Paulo compara com uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma espada que tem o poder de vivificar a tua vida. O salmista, quando estava triste, ele falou: Senhor, a minha alma se consome de tristeza, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 25, e no versículo 28 ele fala: minha alma apega-se ao pó, fortalece-me segundo a tua palavra. Por quê? Porque essa palavra ela tem um poder. Essa palavra, ela tem o poder de trazer a pacificação. Essa palavra tem o poder de trazer a paz se te falta paz. Essa palavra tem o poder de acabar com a tua ansiedade se você está ansiosa, se você está ociosa, ansiosa, se você está querendo entrar na depressão. Essa palavra também tem o poder de espadar o demônio da depressão. Até para expulsar demônio, essa palavra tem poder, porque essa palavra é viva. Essa palavra é como se fosse tutano dos ossos. Essa palavra diz no livro de Provérbios que ela tem o poder de suplementar a sua vida espiritual. Pois bem, mas o que está acontecendo nos últimos dias é uma palavra opaca, é um evangelho mesclado, é uma palavra com água doce e água amarga, é uma palavra misturada que estão jogando dos púlpitos para dentro e descendo de goela abaixo da vida espiritual de muita gente, que entra de um jeito e continua saindo do mesmo jeito, entra de uma forma e continua saindo da mesma forma. Está difícil você encontrar hoje uma pessoa que muitas vezes está desviada, uma pessoa que não é crente, que entra na igreja e não consegue sentir mais uma força, não consegue sentir mais uma força naquela comida que se alimenta, não consegue sentir algo diferente. A vida está normal, a vida está opaca, a vida do ser humano continua do mesmo jeito. E o que dizer de muitos crentes que carregam a Bíblia debaixo do braço, que carregam a Bíblia da mesma maneira, e quando entram para a igreja, estão ali recebendo aquele evangelho misturado, está vazio de si, não tem força para glorificar, só glorifica se o pregador pedir, só glorifica se o pastor pedir, se o pastor quase que ordenar, só glorifica se ele receber uma bênção, e ainda assim não glorifica tanto. Mesmo se receber uma bênção, a vida dele está vazia, ele não sente mais a presença de Deus. Por quê? Porque a palavra está misturada, porque a palavra está opaca, porque a palavra está mesclada com o mundo. Não é a palavra pura, não é a palavra genuína, não é a palavra verdadeira. Por quê? Porque a palavra verdadeira, ela lapida. A palavra verdadeira, ela é como se fosse sal. A palavra verdadeira é como se fosse tempero. A palavra verdadeira é como se fosse um tempero que queima tanto que quando chega na carne, mata todo tipo de micro-organismo, mata todo tipo de espuma, mata todo tipo de escuma que possa existir, de microscópico, de micro-organismo que possam existir no ser humano para poder deixar ele do pecado. A palavra verdadeira, ela confronta o pecado. A palavra verdadeira, ela mata
mata a sede. Jesus falou para aquela mulher: quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. A palavra verdadeira, ela não espanta alguém da igreja, não. A palavra verdadeira, ela purifica a vida do ser humano e transforma a vida do ser humano. E é essa palavra que nós estamos pregando aqui nessa noite. Aleluia. E o apóstolo Pedro, igreja, ele disse que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, como Jesus mesmo já disse. Jesus falou que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos messias, muitos falsos pastores, falsos apóstolos que não têm vida de oração, falsos apóstolos que não pregam mais a santificação, falsos pastores que não pregam mais a santificação, deixam a igreja de qualquer maneira, falsos pastores, falsas bispas e bispos que deixam a igreja de qualquer maneira, só querem saber do dinheiro. O que importa na igreja hoje é o dinheiro que entra. O que importa é quanto mais gente tiver aglomerado, mais dinheiro tem. E aí ele não prega mais contra o pecado. E aí ele não prega contra a maquiagem. E aí ele não prega contra largar o mundanismo. E aí ele não prega contra o jiu-jitsu, contra a capoeira, porque sabe se pregar. O diácono que é faixa preta vai sair. O diácono que quer ter um projeto dentro da igreja de jiu-jitsu, de capoeira, de luta mundana, de kung fu, ele vai sair. Talvez ele não prega mais porque ele sabe que se ele pregar, aquele que é casado de novo, que está no segundo casamento com a esposa ainda viva, vai pegar e vai sair da igreja. Por isso nós temos hoje uma porta que era para ser estreita, que está tão larga, que está difícil hoje abordar qualquer assunto hoje dentro da igreja. Por isso que a maioria das pregações hoje é: Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, a vitória é tua. A maioria das pregações hoje é: a vitória é tua, crê, assim como Deus exaltou Israel, Deus vai te exaltar, assim como Deus exaltou José, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, a tua vitória vai ter sabor de mel, a tua vitória você vai cantar o hino da vitória, você vai marchar e vai vencer. Só palavra de autoestima que levantam o ego do ser humano, só palavra de fé, de foco, fé e autoestima que levantam o ser humano. É claro, meus amados irmãos, que não é pecado, e a Bíblia também fala sobre palavras de fé, a Bíblia também diz sobre palavras de ânimo. Jesus mesmo falou: tem de bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Tem de bom ânimo. A Bíblia mesmo fala sobre perseverança, a Bíblia mesmo fala sobre palavra de foco, fé e visão. Mas não é só isso que tem o evangelho, é só isso que você vê pregando por aí afora. Você folhear a Bíblia, tem muito mais do que simplesmente foto, tem a renúncia também. Não se prega mais renúncia. Tem largar o pecado também. Não se prega mais largar o pecado. Tem largar o mundo também. Deixar a corrupção mundana. Não se prega mais sobre largar o mundo. Só se prega sobre a parte da fé. Só se prega sobre a parte que Jesus é bom. Só se prega agora pela parte que você vai vencer. Só se prega essa parte agora que tudo vai dar certo na tua vida. Que essa prova vai passar. Que assim como Deus honrou Ana, Deus também vai te honrar. Que assim como Deus honrou Davi, Deus também vai te honrar. Mas não se fala mais em renúncia, não se fala mais em largar o mundo, não se fala mais em deixar e abandonar as concupiscências, não se fala mais em abandonar as abominações, não se fala mais em santidade, não se fala mais em santidade do corpo, não se fala mais em santidade do espírito, da alma, não se fala mais em abandonar as concupiscências. Mas nessa noite, aleluia, Deus está aqui para poder te dizer: ainda é tempo. O evangelho não mudou, Jesus não mudou, a palavra não mudou. Santidade convém à sua casa para que o Senhor habite. Oh, aleluia, glória a Deus. E Pedro falou, igreja, eu já estou indo, já caminhando para o fim. Pedro aprofundou um pouquinho mais e disse: olha, vai chegar falsos mestres. Esses falsos mestres vão olhar a igreja, vai olhar vocês como negócio. Não vão olhar vocês mais pela alma. Vai olhar vocês como negócio, como empresa. Igreja hoje virou empresa. Igreja hoje não é mais a igreja da porta das almas. Claro, nem toda, eu não posso generalizar. Tem uns remanescentes de Deus ainda na terra. Mas a igreja hoje virou negócio, virou empresa.
Se a igreja não der retorno, ela fecha. Se a igreja não mandar lucro para a sede, ela fecha. Ficamos sabendo de um caso em que tinha uma igreja lá com poucos membros e estava lá o presbítero lá, né, o pastor, e eu não sei o que aconteceu, que ficou empurrando e veio uma ordem da sede e a sede resolveu fechar. Por quê? Porque a igreja pagava aluguel. Mas e as almas que estavam ali dentro daquela igreja? As almas procuram uma igreja para si, vai embora, vai procurar uma outra igreja próximo da sua casa, porque aqui vai ter que fechar, não tem jeito. Mas fechou por quê? Porque não dava retorno para a sede, porque não dava dinheiro para a sede. Virou empresa, como se fosse uma filial que abre lá, uma empresa que abre lá e tem que vender tanto, tem que lucrar tanto, tem que dar tanto. Foi o que o apóstolo Pedro falou: nos últimos dias os homens olharão para si como negócio e não como alma. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer com esse pastor que resolveu abandonar essas almas? O que vai acontecer com essa sede que veio a ordem e resolveu abandonar essas almas? Mandou procurar uma igreja próxima? Mandou procurar uma outra igreja e resolveu fechar sem mais sem menos? Ficamos sabendo de um caso também, que um pastor foi fechar, não estava aguentando mais, porque, irmão, ser pastor é complicado, igreja. Tem que ter chamado, tem que ter paciência, tem que ter amor. Mas aí esse pastor não estava aguentando mais, ia mudar de cidade. O pastor pegou a igreja inteira, pegou os membros, pegou os instrumentos, pegou tudo e fez um pacote. Chegou para o outro pastor e falou assim: eu vou te passar a igreja tem tantos membros, tantos é dizimista, tantos não é, tem instrumento, tem tudo. E vou te vender ela por X. Tu me paga a quantia e tu pode entrar, só troca a placa. Fica com a igreja, fica com os membros, fica com os instrumentos. Que negócio é esse? Virou negócio, virou mercadoria, tratando os membros como se fosse gado, tratando os membros como se fosse um gado. Esse aqui pode ficar para você, pode me comprar, vende esse daqui, como se fosse uma mercadoria. Ah, mas aquele grande dia vai ter que dar conta. Naquele grande dia vai ter que dar conta. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos, porque eles vão dar conta de vocês naquele grande dia. Eu quero só ver naquele grande dia, quando o Senhor Jesus chegar para cada pastor e falar assim: e aí? E as ovelhas que eu botei na tua mão? O que tu fez? Cadê as minhas almas? Cadê as minhas almas? Aleluia. Senhor, eu vendi. Senhor, eu abandonei. Senhor, eu deixei de lado. Senhor, eu enterrei. Eu matei. Eu joguei no mundo. Jesus. Farão negócio de vós. Farão negócios do povo. Se a igreja, aleluia, tem rico, ele não prega mais a santidade com medo de espantar o rico da igreja. Se a igreja tem gente de classe média alta, ele não prega mais exortação com medo de espantar, com medo de jogar fora. A palavra não muda, a palavra não tem curva, a palavra não tem termo, a palavra é reta, a palavra é fiel e não pode ser mudada. Jesus querido, aleluia. E aí ele falou também sobre outra coisa. Ele falou: olha, e esses falsos mestres são mais agarrados do mundo do que amigos de Deus, prometendo eles liberdade, são eles mesmos escravos das suas próprias corrupções, dos seus próprios mundanismos. O que mais você vê para fora, vem para cá. Deus vai te libertar, Deus vai te curar, cura da alma. Vamos lá para o retiro, vou te levar para um lugar. Deus vai restaurar o teu casamento. Ele prega sobre restauração de casamento, já está no segundo, no terceiro. Ele prega sobre restauração de família, mas a família dele está lá, um para cá, outro para lá, desavença dentro de casa, o pau quebrando, batendo na mulher, xingando, palavrão para tudo quanto é lado, o filho não respeita mais, ele não está nem aí para o filho, não senta, não conversa, não põe limite no seu filho nem na sua filha. E a Bíblia diz que aquele que não sabe governar bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Como é que ele quer ser pastor? Como é que ele quer governar a casa de Deus? Como é que ele quer ser sacerdote? Se ele não consegue pôr limite nem na filha que está de shortinho para cima e para baixo.
Como é que ele quer ser sacerdote se ele não consegue impor limite nem na sua própria casa? A esposa está para um lado, ele está para o outro. Como que ele quer ser sacerdote se ele não põe limite nem na sua própria casa? A filha levando o namorado para dormir com o namorado dentro da sua própria casa. Jesus. Nós estamos no fim, irmão. Nós estamos no fim, irmão. Prometendo eles liberdade, sendo eles mesmos escravos. Escravos da sua própria corrupção mundana. Escravos da sua própria corrupção, do seu próprio mundanismo. Ah não, porque Deus vai te libertar. Deus vai fazer a obra, vem para cá que Deus vai te libertar. Mas Ele mesmo não é liberto. Mas Ele mesmo não é liberto, ela mesmo não é liberta. Ele promete a libertação, sendo que Ele mesmo precisa de libertação. Aleluia. E aí ele fala: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, tu vai se fazer escravo nela de novo. Sabe o que Pedro está falando aqui? Tu veio para a igreja, conheceu o que era pecado, o que era, o que não era. E aí tu vai e volta de novo a praticar aquilo. Depois de você saber que aquilo é pecado, você volta a praticar aquilo de novo, porque o pastor fala que não tem nada a ver. Tu veio para cá, conheceu a verdade, largou o mundo, largou o futebol, largou o jiu-jitsu, largou a capoeira, largou o forró. Aí o pastor fala: não, forró gospel não tem nada a ver não. Pode dar uns passinhos sim. Não, que isso? Tatuagem não tem nada a ver não. Pode se tatuar sim, não tem nada a ver não. Isso aí era só antigamente que os mortos. Você veio para cá sabendo que segundo casamento é pecado. Conheceu a palavra de Deus, conhece a Bíblia, sabe que segundo casamento não é bíblico, é abominação. Aí tu pega esse falso teólogo, esse falso mestre que fala: não, tem que entender que Deus não quer ninguém infeliz, triste. Tu vai ficar triste. Tu vai ficar triste até tu morrer. Deus, tu precisa de uma companheira. Tu tem que acertar a tua vida. Conheci um homem que estava casado, a mulher dele, não sei o que aconteceu, foi embora com outra, ele ficou sozinho. Passou um tempo, presbítero, passou um tempo. 1, 2, 3, 4 anos. Um belo dia ele falou assim: ó, cansei de orar. Vou entregar na mão de Deus. A família também. A gente está orando. Não, cansamos de orar. Então, todo mundo cansou de orar. Aí passou um tempo. Conheceu uma moça em outra cidade. Começou a se relacionar. A esposa dele viva. Com outro rapaz. Começou a se relacionar. Começou a se relacionar com a outra. Marcaram a data do casamento. Aí um dia, o primo dele chegou para ele e falou assim: aqui, deixa eu te falar, o primo dele sabe a verdade, mas você tem certeza que tu vai casar, primo? Tenho. Mas prima, você tem esposa viva, né? A Bíblia. Sabe o que ele falou? Não, mas Deus não quer ver ninguém triste, não. Deus está vendo que eu estou sofrendo muito. E o pior é que ainda tem pastor que manda casar. Fala assim: não, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Tu não merece sofrer não. Muda a página. Deus vai escrever uma nova história. A glória, ainda fala que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Deus vai te honrar. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Aonde nós vamos parar, irmão? Aonde nós vamos parar? É o fim dos tempos. E está escrito que diz que se tu volta para o pecado que tu praticava, abraçando essas abominações, cumpre-se um provérbio que diz: o cachorro voltou ao seu próprio vômito. Sabe o que é isso? O cão que vomita. Aquilo que é impuro, aquilo que é ruim. Depois ele vai lá e come o seu próprio vômito.
E a porca, o porco voltando ao espanjadouro de lama. É o porco que está ali na lama, ele sai da lama, passa um tempinho, ele volta de novo e cai na lama. O pior pastor, o pior crente, não é aquele crente que veio, começou a caminhar, não entendia nada, já está mesmo na porta larga de tudo, não entende nada, ele procura. O pior é aquele que pregava a doutrina, que pregava a santidade e hoje está despregando tudo que ele pregava. Isso é o pior. Porque o cachorro que volta ao próprio vômito é isso aí. É o pastor que pregava contra o segundo casamento e hoje está casado de novo, está aceitando o segundo casamento dentro da igreja, está aceitando gente casada de novo, pregando não está. Esse é o pior, irmão. Esse é o pior. O pior crente é esse, que pregava a santidade, pregava a renúncia, pregava contra a televisão. Hoje eu tenho uma tela de 49, de 55 polegadas em casa. Esse é o pior. Que pregava contra futebol, pregava contra Flamengo, pregava contra jiu-jitsu, está aceitando o jiu-jiteiro dentro da igreja, tomando Santa Ceia, servindo cálice. Esse é o pior. Porque aquele que já não conhece nada, que é cru, que vem, tudo bem. Deus até tem uma misericórdia, né, irmão? Mas agora aquele que veio da sã doutrina, que largou, veio da sã doutrina, pregava duro, era rígido, era homem de oração. Aí agora está de bermuda na praia, de sunguinha na praia, está no clubinho, fechando o corpo de tatuagem, no churrasquinho com os irmãos, de bermudinha, batendo uma bolinha. Esse é o pior, irmão, esse é o pior. Por quê? É como um porco que voltou para a lama, como um cão que voltou para o seu próprio vômito. Aleluia. E nessa noite, o Senhor fala, tome cuidado com esses falsos mestres. Tome cuidado. Já foi dito aqui, examinai as escrituras. João 5:39, examinai as escrituras. Porque você vai encontrar nela a vida eterna. Cuidado, está aqui, irmão, está tudo aqui. Nada do que está nesse mundo é novidade. Nada do que está nesse mundo aí é novidade. Eles falam, né? Ih, chegou a novidade agora. Qual é a novidade? Tatuagem. Só que tatuagem está na Bíblia. Ih, chegou uma novidade agora. Chegou uma moda agora. A moda é pintar o cabelo de branco, de prata. Pintar o cabelo também está na Bíblia. Ih, chegou uma novidade agora. Lançaram ali uns brincos, uns adereços, assim. Brinco também está na Bíblia. Chegou uma novidade, uma roupa, assim, rasgada. Roupa rasgada também está na Bíblia também. O que o inimigo faz? Espera a geração morrer, depois vai e lança tudo de novo. Aí vai aperfeiçoando segundo a tecnologia que ele tem. Não se engana não, irmão. Examine as escrituras. Examine, porque contém nela de achar a vida eterna. E toma cuidado com esses falsos mestres. Toma cuidado com esses falsos mestres de YouTube. Toma cuidado com esses falsos mestres da internet, que fala que não tem nada a ver colocar uma luz dentro da igreja, imitar a igreja de boate, colocar uma luz, uma cortina de fumaça na hora do louvor, fumaça de gelo, gelo seco, luz azul, vermelha, amarela, fica tudo piscando e o jovem lá tudo cantando. A fumaça me esconde. Cuidado, irmão. Cuidado. Corre desses falsos mestres. O evangelho ainda é puro. O evangelho ainda é sã doutrina. Amém? Glória a Deus. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus.